Quando o marido de Amélia abandona ela e seu filho ainda não nascido, ela promete ao filho que sempre o manterá seguro e feliz. Alguns anos depois, uma tragédia a faz perceber que fez uma promessa que não pode cumprir. Ricardo não acreditava porque Amélia estava tão surpresa. Ele mal olhava no rosto dela enquanto fazia as malas. Ele estava indo embora porque não queria filhos. Amélia colocou a mão na barriga e disse que já era um pouco tarde para não querer filhos. Ela estava no início de sua gravidez, mas já amava a pequena vida que estava crescendo dentro dela. Ela pensou que Ricardo sentiria o mesmo, mas, em vez disso, ele estava indo embora. Amélia pegou a mochila de Ricardo das mãos dele e a arrastou até a porta da frente. Quanto mais cedo ele fosse embora, melhor seria para ela. Ricardo se virou para dizer algo, mas Amélia já tinha ouvido o suficiente de suas bobagens egoístas. Ela fechou a porta na cara dele. Amélia desmoronou. Seria um trabalho árduo, mas ela sabia que ela e seu bebê ficariam bem sem Ricardo. Ela cuidaria dessa criança sozinha e faria o melhor para vê-la segura e feliz. Alguns meses depois, Amélia deu à luz a um menino bonito e saudável, chamado Nicolas. Embora tivesse que trabalhar muito, Amélia sempre passava a maior parte do tempo livre com o filho. Todos os dias, ela renovava sua promessa de garantir que Nick estivesse feliz e seguro. No entanto, existem algumas coisas das quais nenhum pai pode proteger seus filhos. Nick tinha 3 anos na época. Ele e Amélia estavam no pátio, brincando, quando Nick fez um barulho horrível. Amélia estendeu a mão para o filho. Sua boca estava aberta e parecia que ele estava sufocando. Ela verificou sua boca, no caso dele ter engolido alguma parte de um brinquedo, mas não viu nada. Os próximos segundos pareceram horas, quando Amélia percebeu que Nicolas estava com sérios problemas. Ela chamou os paramédicos e uma ambulância levou Nick às pressas para o hospital. Amélia caminhou pelo corredor da enfermaria de emergência. Seus pensamentos correram enquanto ela tentava descobrir se tinha feito algo errado para causar isso e o que faria se o pior acontecesse. Esses pensamentos sombrios estavam prestes a consumi-la quando o médico se aproximou dela. Senhorita Amélia, como está Nick? Ele vai ficar bem? O médico disse que ele estava estabilizado, mas que precisava mantê-lo durante a noite para monitorar a situação e realizar alguns exames. Ela teve que assinar algumas autorizações para a realização de uma série de exames. A condição dele era grave e era preciso descobrir o que estava causando os problemas respiratórios. Uma enfermeira a acompanhou até a cama de Nick, na enfermaria da UTI. Amélia desabou na cadeira ao lado da cama e chorou. Ela achava que tudo era culpa dela, que deveria ter prestado mais atenção na alimentação dele ou ter dado mais vitaminas. Ela adormeceu, pensando que havia quebrado sua promessa de manter Nick seguro, e acordou com o som de alarmes de máquinas tocando. Enfermeiras correram para o quarto e se aglomeraram ao redor de Nick. Amélia tentou passar pelas enfermeiras para ver o que estava acontecendo. Ela teve um vislumbre do rosto pálido e lábios azuis de seu filho, antes que braços fortes a puxassem. Ela foi escoltada para fora do quarto, para que a equipe médica pudesse trabalhar. Amélia pressionou o rosto contra o painel de vidro da porta, mas mesmo isso logo lhe foi negado. Um médico colocou a mão no ombro de Amélia e a conduziu
para longe da porta. Um técnico com uma máquina entrou correndo no quarto de Nick. Amélia se sentiu como se sua vida estivesse desabando ao seu redor. Desesperada, ela tirou o telefone do bolso e ligou para alguém com quem não falava há anos. Amélia começou a falar assim que a ligação foi atendida, mas rapidamente começou a soluçar. A mulher que atendeu não entendeu nenhuma palavra, mas perguntou o que poderia fazer para ajudá-la. Mas, na verdade, Amélia estava tentando falar com o Ricardo. A mulher disse que era esposa dele. Amélia se apresentou como ex-esposa e mãe de seu filho. A esposa ficou surpresa com a notícia de que Ricardo tinha um filho. Amélia desligou o telefone. Por alguns segundos, ela pensou que Ricardo poderia se importar com o filho doente. Logo, o médico saiu do quarto de Nick e convidou Amélia para entrar. Nick estava estável novamente, mas o médico estava preocupado com a gravidade de suas dificuldades respiratórias. Então foi decidido que até que a causa do problema fosse solucionada, Nicholas ficaria ligado aos aparelhos. O médico guiou Amélia até a cadeira e se agachou ao lado dela. A situação era assustadora, mas eles estavam fazendo o possível para solucionar aquele problema. O médico tinha um rosto gentil. Ele realmente se importava com Nick e Amélia sentiu que podia confiar nele. Faça o que você precisar fazer, disse ela. Durante dias, Amélia mal saiu do hospital. Ela dormiu na cadeira ao lado da cama de Nick, até que o médico, Geraldo, arranjou uma pequena cama para ela. Sempre que Nick estava acordado, Amélia segurava sua mão e falava com ele. Às vezes, ela lia para Nick um livro de histórias que Geraldo trouxe para ela, mas principalmente ela cantava para ele. Nick adorava a música. Ele não podia cantar junto, porque estava entubado, mas ouvir sua mãe cantar sempre colocava um brilho em seus olhos. Geraldo verificava Nick várias vezes ao dia e sempre levava algo para Amélia comer. Você precisa de sua força, disse ele na primeira vez que levou um recipiente com comida para ela. Sua consideração tocou Amélia. Ela sabia que ele estava trabalhando duro para descobrir o que havia de errado com Nick e consultou especialistas em todo o mundo. Você trata todos os seus pacientes com tanto cuidado? Amélia perguntou um dia enquanto Geraldo estava checando Nick. Geraldo sorriu para ela. Gosto de pensar que sim, mas posso ser culpado por dar a você e a Nick um pouco de atenção extra. Como médico, há momentos em que seus pacientes invadem seu coração. Ele afastou o cabelo de Nick de sua testa. Quem não se emocionaria com a determinação desse jovem ou com a coragem e força de sua mãe? Amélia abaixou a cabeça e ficou muito sem graça. Amélia suspirou e olhou para seu filho adormecido, mas continuava se culpando. O médico disse a ela que ela era uma ótima mãe, mas algumas coisas na vida estão além do nosso poder e controle, e ela tinha feito tudo o que podia. Toda a culpa de Amélia nos últimos dias a dominou. Ela começou a chorar e soluçou até sentir sua garganta áspera e apertada. No dia seguinte, Amélia sentiu-se mais positiva sobre a situação de Nick. Um peso foi tirado de seus ombros quando Geraldo a ajudou a perceber que ela não havia quebrado sua promessa e os resultados da última série de exames de Nick seriam entregues naquele dia. Amélia estava confiante de que os resultados do exame trariam boas notícias, até que ela viu o olhar sombrio nos olhos de Geraldo e a preocupação
gravada em sua testa. Sinto muito, Amélia, disse Geraldo. Os resultados chegaram esta manhã e não são bons. Nick não está respondendo à medicação. Amélia não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava tão certa de que receberia boas notícias. O médico odiou dar aquelas notícias e não havia mais nada a ser feito naquele momento. Ele disse que Amélia teria que tomar uma decisão difícil. Nick não poderia ficar no suporte de vida indefinidamente. Os medos mais profundos de Amélia ganharam vida. Ela não conseguia respirar e as paredes estavam se fechando ao seu redor. Parte dela queria gritar e atacar Geraldo, até que ele lhe dissesse algo melhor. Mas quando ela olhou para ele, ela só viu a tristeza que ele compartilhava com ela. Amélia se afastou para se sentar ao lado de Nick. Ela pegou a mão do filho, que era tão pequena. Ela arrastou os dedos pelas bochechas rechonchudas dele e pelo cabelo fino e escuro. Amélia sentiu uma leve pressão na mão e ergueu os olhos. Nick estava olhando para ela, com seus grandes olhos escuros. Amélia perguntou a ele se ele queria ouvir uma música. Nick apertou a mão dela novamente. Então Amélia cantou para ele. Ela leu para ele sua história favorita e depois cantou para ele um pouco mais. Sua garganta estava dolorida e arranhada quando Nick adormeceu novamente. Mas Amélia estava determinada a deixá-lo o mais feliz possível em suas últimas horas. Eventualmente, ela ouviu a porta se abrir e uma mão gentil pousou em seu ombro. Está na hora. Amélia segurou a mão de Nick, enquanto Geraldo e as enfermeiras começaram a tirá-lo das máquinas de suporte de vida. Quando eles começaram a remover o tubo que levava oxigênio para Nicholas, Amélia não aguentou mais. Ela saiu correndo da sala em lágrimas e caiu de joelhos no corredor. Seu lindo filho, por quem ela lutou tanto, estava prestes a deixar sua vida para sempre. Então Amélia ouviu algo que a fez levantar. Embora tivessem se passado semanas, ela reconheceu instantaneamente a voz de Nick enquanto ele cantava sua música favorita. Amélia voltou para o quarto de Nick. Seu filho estava deitado em sua cama, livre de todos os tubos e máquinas com os quais Amélia estava acostumada, e ele estava cantando. Não era um truque de sua imaginação. Geraldo parecia tão chocado quanto Amélia. Ele pressionou o estetoscópio no peito do menino e ouviu seus pulmões. Seus olhares se cruzaram na sala. Ele está respirando sozinho, disse Geraldo. Nick melhorou lentamente depois daquele dia. Ele foi transferido para um centro de reabilitação e, eventualmente, Amélia poderia levá-lo para casa. Enquanto observava Nick adormecer, Amélia não pôde deixar de pensar no gentil médico que trabalhou tanto para salvar seu filho. Amélia voltou ao hospital no dia seguinte e procurou Geraldo. Amélia? Geraldo se aproximou dela com um olhar preocupado. Está tudo bem? Ela respondeu que sim, e tudo graças a ele. Amélia presenteou Geraldo com o recipiente que ele trouxe para ela. Ela fez biscoitos para agradecer por tudo que ele fez por Nick e por ela. Ele não era apenas um médico incrível, mas uma pessoa incrível também. Geraldo sorriu timidamente. É muito gentil de sua parte, Amélia. Significa muito para mim e estou muito feliz em vê-la novamente. Espero que isso não pareça muito estranho, mas senti falta de vê-la todos os dias. Um calor inesperado floresceu no peito de Amélia. Também senti falta de te ver, Geraldo. Geraldo e Amélia trocaram números de telefone. Eles descobriram que tinham muitos interesses em comum ao se conhecerem melhor e acabarem
se apaixonando. Nick também passou a amar Geraldo e a vê-lo como seu pai. Eles orgulhosamente se casaram alguns anos depois. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.